Boa noite, me chamo Aldenice e vamos abranger um pouco sobre poríferos e placozoários. Poríferos também são conhecidos como esponjas. São animais bastante simples e vivem somente no ambiente aquático. Não possuem tecidos verdadeiros, órgãos e nem sistemas. São animais sésseis, ou seja, não se movem. Vivem sozinhos ou em colônias. Têm o corpo repleto de poros, por isso o nome porífero. Algumas espécies de poríferos possuem capacidade de regeneração e retiram do ambiente aquático as partículas necessárias para sua sobrevivência. Em relação ao corpo dos poríferos, nós temos que eles apresentam um corpo cilíndrico e rico em poros. Entre as partes principais de sua estrutura, nós temos o átrio, que é a cavidade no interior da esponja, o ósculo, a abertura por onde sai a água, e o corpo, que é onde estão as células e os poros por onde a água entra. Eles possuem também na sua estrutura os pianócitos, que são as células de revestimento e proteção, os coanócitos, células flageladas, que contribuem para o movimento da água no interior e para a filtragem e retirada dos nutrientes, os amebócitos, que são as células totipotentes que podem gerar qualquer tipo de célula no corpo das esponjas, e os porócitos, que permitem a entrada da água no interior dos poríferos. Do lado, nós temos uma figura representativa da estrutura de uma esponja, onde mostra o ósculo, essa parte superior, o mesóilo, os porócitos, o fluxo de água no interior da esponja, a espongiocele, o coanócito, amebócito, pinacoderme, essa parte mais inferior, e as espículas. Em relação ao tipo de reprodução, as formas de reprodução dos poríferos, eles podem se reproduzir tanto da forma assexuada como da forma sexuada. Na reprodução assexuada, ocorre o brotamento, se dá por meio do brotamento, ou quando o animal sofre uma ruptura, uma lesão ou fissura, e a parte rompida dará origem a um outro animal. Na reprodução sexuada, ocorre a reprodução de espermatozoides que, quando amadurecem, saem junto com as correntes de água no interior da esponja por uma estrutura chamada ósculo e chegam até outra esponja, onde ocorrerá a fecundação do óvulo. Nos tipos de poríferos, nós temos três. Temos os tipos asconoide ou tipo ascon, que são os tipos mais simples. Possuem uma parede fina perfurada por poros que abrem na espongiocele. Essas esponjas possuem uma estrutura bem pequena. Temos também o segundo tipo, que são o ciconoide ou tipo sicon. Possuem um corpo mais complexo, possuem dobras nas paredes. Aqui os coanócitos não revestem a espongiocele, sendo observados em canais radiais. E temos o terceiro tipo, os leuconoides ou tipo leucon, tipo mais complexo de esponja. Apresenta um grande grau de pregueamento do corpo, tem diversos canais e o átrio desaparece ou se apresenta bem reduzido. Os poríferos são animais que não possuem órgãos e sistemas. Assim, alguns processos fundamentais para sua sobrevivência são bem diferentes de outros animais. A digestão, por exemplo, não ocorre em um sistema digestório. São os coanócitos os responsáveis por retirar da água o alimento necessário para a esponja, fazendo posteriormente a digestão intracelular. Eles podem também transferir os alimentos aos amebócitos, que levam as substâncias para outras células. Os poríferos são animais de grande valor comercial. Algumas esponjas, por exemplo, produzem compostos que apresentam potencial antibacteriano e anti-inflamatório. Atualmente, vários estudos são realizados também para testar compostos produzidos por esses animais, que apresentam ação importante contra as células cancerígenas. Não podemos nos esquecer ainda de que, no passado, as esponjas eram usadas para o banho. Hoje, no entanto, são utilizadas esponjas sintéticas. Vamos agora para os placozoários. Placozoa é um filo de animais invertebrados primitivos. A única espécie conhecida do filo Placozoa é o Trichoplax adaerians. Possui forma achatada. Seu corpo possui apenas de 2 a 3 milímetros de diâmetro
e milhares de células organizadas em uma placa dupla. A forma achatada e a ausência de intestino ou câmara digestiva pode ser uma condição ancestral primitiva, com a cavidade digestiva dos cnidários bilatérios, surgindo secundariamente pelo aparecimento do processo de desenvolvimento de uma cavidade corporal interna. Ou pode ser a condição derivada, única de placozoários, resultado da perda de uma cavidade gástrica metazoária ancestral. Seu genoma codifica uma gama grande de fatores de transcrição e caminhos de sinalização, que são tipicamente associados com os padrões de desenvolvimento e especificação celular de eumetazoários, assim como regulam os comportamentos de crescimento, fissão e reprodução sexuada. Foi sugerido que Trichoplax, um fóssil vivo, seja uma relíquia de um estágio inicial da evolução animal. Trichoplax retém muitas condições ancestrais do último ancestral comum com cnidários e bilatérios, que viveu no período pré-cambriano. O animal se desloca em qualquer direção, sem um polo preferencial para orientar os movimentos. Não possuem cavidade corpórea e digestiva, órgãos, sistemas nervoso, nem tecidos diferenciados. O corpo é branco acinzentado e apresenta a forma de um disco de contorno variável, que pode chegar a 3 mm de diâmetro, como já mencionado. Possuem 3 camadas de células, uma dorsal, uma ventral e uma intermediária. Ao todo, os indivíduos são constituídos por alguns milhares de células pertencentes a apenas 4 tipos. Placozoários são um grupo relativamente novo, consiste em um único caso, Trichoplacoidea, bem como em uma única família, Trichoplacidae. Agora, em relação aos gêneros, 2 foram descritos, Trichoplax e Treptoplax. Cada um desses gêneros possui apenas uma espécie. Em relação ao Trichoplax, essa espécie foi descoberta em 1883 pelo zoólogo alemão Franz Scholz. A descoberta foi feita no aquário do Instituto Zoológico de Graz, na Áustria. Essa espécie é a que serviu de modelo para descrever os placozoários. É a espécie que forneceu todas as informações disponíveis sobre esse grupo de organismos. Em relação a outra espécie, a Treptoplax, ela foi descrita em 1896 e desde essa altura jamais foi registrada, levantando diversas dúvidas sobre a sua real existência. Portanto, não possui tanto estudo a respeito dela. E, por fim, nós temos aqui 2 mapas de apoio em relação aos poríferos. Resumindo tudo que foi falado a respeito dele: estrutura, nutrição, células, reprodução, tipos. 2 mapas. Eu não coloquei dos placozoários porque eu não encontrei, não tem muita informação a respeito deles. São bem repetitivas. E é isso, espero que tenha gostado e obrigado pela atenção de todos.